prepare-se para uma revelação que vai mudar completamente a forma como você vê o live action de O Livro da Selva. Enquanto milhões de espectadores ao redor do mundo se encantavam com as aventuras de Mowgli, Baloo e Bagheera em 2016, uma história paralela estava sendo contada nas sombras, literalmente. A Disney, em sua genialidade cinematográfica, escondeu uma verdadeira caça ao tesouro de personagens clássicos bem debaixo de nossos narizes, e a maioria de nós simplesmente não percebeu. É como descobrir que você estava sentado em cima de um mapa do tesouro durante toda a sua vida. Esses personagens não são apenas easter eggs casuais jogados aleatoriamente pelo filme. Eles são homenagens cuidadosamente colocadas, pontes emocionais entre gerações de fãs e testemunhos silenciosos da rica história que cerca o universo de Mowgli. Cada aparição é um sussurro de nostalgia, um aceno respeitoso aos criadores que vieram antes e uma demonstração de que a Disney não esqueceu das raízes que tornaram essa história imortal. É como descobrir que você estava sentado em cima de um mapa do tesouro durante toda a sua vida. Esses personagens não são apenas easter eggs casuais jogados aleatoriamente pelo filme. Eles são homenagens cuidadosamente colocadas, pontes emocionais entre gerações de fãs e testemunhos silenciosos da rica história que cerca o universo de Mowgli. Cada aparição é um sussurro de nostalgia, um aceno respeitoso aos criadores que vieram antes e uma demonstração de que a Disney não esqueceu das raízes que tornaram essa história imortal. Hatches Jr., o pequeno gigante que cresceu diante de nossos olhos. Vamos começar com o mais óbvio, mas nem por isso menos especial. Hatches Jr., o adorável filhote de elefante que conquistou corações desde sua primeira aparição nas animações clássicas. No live action de 2016, ele não é apenas uma presença constante, ele é praticamente um personagem principal disfarçado de coadjuvante. A genialidade de incluir Hatches Jr. vai muito além da nostalgia superficial. Este pequeno elefante representa a continuidade entre as gerações, a prova de que a vida na selva continua seu ciclo natural mesmo em meio ao caos das aventuras de Mowgli. Quando vemos no início do filme, ainda pequeno e protegido pela majestade de seu pai, o Coronel Hatches, somos imediatamente transportados de volta à nossa infância. Mas observe-o com atenção. Hatches Jr. não é apenas um enfeite decorativo nas cenas. Embora permaneça um filhote adorável do início ao fim, há um crescimento quase imperceptível, tão sutil que você precisa prestar muita atenção para notar. No final, quando aparece nas cenas culminantes, ainda mantém toda a sua inocência infantil, mas com uma presença ligeiramente mais madura. É uma representação visual delicada da passagem do tempo, onde o crescimento físico é mínimo, mas a experiência vivida na selva adiciona uma camada quase invisível de maturidade ao seu caráter. A escolha de mantê-lo presente em momentos-chave, início, meio e fim, não é coincidência. Hatches Jr. funciona como um marcador temporal emocional, uma constante confortante em meio às mudanças dramáticas que Mowgli enfrenta. Para os espectadores mais atentos, ele se torna um lembrete silencioso de que, não importa o quão turbulenta seja a jornada, sempre há espaço para a inocência e a alegria na selva. Winifred, a mãe invisível que estava sempre presente. E então temos Winifred, a esposa devotada do Coronel Hatches e mãe amorosa de Hatches Jr., um personagem que passou completamente desapercebido para a maioria dos espectadores, mas que estava lá o tempo todo, como uma guardiã silenciosa observando os acontecimentos se desenrolarem. A presença de Winifred no live action é um estudo fascinante sobre como personagens podem ter impacto emocional mesmo quando não estão no centro das atenções. Ela aparece sempre em momentos de proteção e cuidado, atrás de seu filhote na primeira cena, durante o momento tenso do resgate quando Mowgli demonstra sua bravura e no final triunfante do filme. Cada aparição sua é estrategicamente posicionada para reforçar temas de família, proteção maternal e continuidade.
O que torna Winifred ainda mais especial é sua natureza quase fantasmagórica na narrativa. Ela está presente nos momentos que importam, mas nunca de forma intrusiva. É como se fosse o espírito protetor da selva. Uma força maternal universal que observa e protege, sem precisar se anunciar. Para mães na audiência, sua presença constante, mas discreta, ressoa profundamente. É a representação visual do amor maternal, que nunca descansa, nunca se afasta completamente, mesmo que não seja vista ou reconhecida. A decisão de incluí-la sem dar-lhe diálogos ou momentos de destaque foi brilhante. Winifred se torna mais poderosa justamente por sua sutileza. Ela representa todas as figuras maternas que trabalham nos bastidores, que estão sempre presentes quando precisamos, mesmo que não percebamos imediatamente sua presença. Kishi, o ladrão de figos que roubou nossos corações. Agora entramos em território verdadeiramente obscuro com Kishi, o panda vermelho travesso de Shonen Mowgli. Para a vasta maioria dos espectadores, aquela cena antes do encontro com Kaa era simplesmente sobre Mowgli desfrutar de alguns frutos na selva. Mas para os verdadeiros conhecedores do universo expandido de Mowgli, era um momento de pura magia nostálgica. Kishi não é apenas um panda vermelho qualquer. Ele representa a tradição de personagens secundários travessos que adicionam leveza e humor às aventuras de Mowgli. Sua aparição no live action, junto com seus dois companheiros, é uma homenagem direta aos fãs que cresceram assistindo a séries animadas menos conhecidas, mas igualmente queridas. O timing de sua aparição é perfeitamente calculado. Pouco antes do encontro aterrorizante com Kaa, Kishi e seus amigos proporcionam um momento de diversão inocente e travessura. É o último suspiro de alegria despreocupada antes que Mowgli enfrente um de seus maiores perigos. Cinematograficamente, serve como um contraste emocional que torna o encontro subsequente com a serpente ainda mais impactante. Para aqueles que reconheceram Kishi, foi um momento de conexão profunda com a história expandida de Mowgli. Para aqueles que não conheciam, foi simplesmente uma cena charmosa de animais da selva sendo animais da selva. Essa dualidade é o que torna essas inclusões tão brilhantes. Elas funcionam em múltiplas camadas, oferecendo diferentes níveis de significado para diferentes audiências. A natureza travessa de Kishi também adiciona uma camada de realismo na selva. Nem todos os encontros de Mowgli precisam ser épicos ou perigosos. Às vezes a selva é simplesmente um lugar onde pequenos furtos de comida acontecem, onde a vida cotidiana segue seu curso natural. Kishi nos lembra que a selva é um ecossistema vivo e dinâmico, não apenas um cenário para grandes aventuras. Jacala, o predador silencioso das águas rasas. A inclusão de Jacala, o crocodilo das águas da Pedra da Paz, é talvez uma das escolhas mais sutis e atmosféricas do filme inteiro. Baseado tanto nos escritos originais de Kipling, quanto na série Filhotes da Selva, Jacala representa a presença constante do perigo na selva, mesmo nos momentos aparentemente mais pacíficos. Quando Shere Khan faz sua entrada dramática na Pedra da Paz, subindo majestosamente até o topo da rocha enquanto todos os animais se reúnem nas águas rasas remanescentes, Jacala está lá, um predador silencioso observando tudo se desenrolar. A presença de Jacala adiciona uma camada de tensão quase subliminar à cena. Enquanto os espectadores focam na ameaça óbvia que é Shere Khan, aqueles com olhos mais atentos percebem que o perigo na selva vem de múltiplas direções. A escolha de colocar Jacala especificamente durante a cena da Pedra da Paz é genial por várias razões. Primeiro, estabelece a hierarquia natural da selva. Mesmo um predador formidável como um crocodilo torna-se secundário quando Shere Khan está presente. Segundo, adiciona realismo ecológico à cena, lembrando-nos que durante secas severas, predadores aquáticos como crocodilos são forçados a habitar águas cada vez mais rasas, concentrando tanto predadores quanto presas em espaços menores. Jacala também funciona como um lembrete silencioso da lei da selva que Mowgli está aprendendo a navegar. A selva não é apenas sobre os grandes conflitos épicos entre tigres e meninos lobos. É sobre a constante dança de predador e presa, sobre estar sempre alerta, sobre entender que o perigo pode vir de qualquer direção, a qualquer momento.
Para os fãs familiarizados com as obras de Kipling, ver Jacala nas águas da Pedra da Paz foi um momento de reconhecimento profundo. Aqui estava um personagem que existia nas páginas originais, trazido à vida com tecnologia de ponta técnica, mantendo sua essência primitiva e ameaçadora intacta. Rocky, o rinoceronte indiano que conquistou seu lugar de volta. A história de Rocky, o rinoceronte indiano, é uma das mais fascinantes em termos de evolução do personagem através das mídias. Originalmente cortado da primeira animação Disney, Rocky finalmente encontrou seu caminho de volta ao universo de Mowgli através do live action, uma redenção cinematográfica que poucos personagens têm a sorte de experimentar. Rocky não é apenas um rinoceronte qualquer, ele é a personificação da força bruta e da determinação inabalável. Quando aparece na Pedra da Paz, sua presença imponente adiciona uma sensação de gravidade e poder à reunião dos animais. Rinocerontes indianos são criaturas naturalmente majestosas, e Rocky incorpora essa majestade de forma que complementa perfeitamente a hierarquia natural da selva apresentada no filme. Mas é durante a batalha final contra Shere Khan que percebemos uma das maiores oportunidades perdidas do filme. Rocky aparece apenas como figurante, uma presença imponente mais passiva, observando os eventos se desenrolarem. Os próprios diretores revelaram que ele deveria ter um papel muito mais significativo, mas seu destaque foi cortado de última hora, uma decisão que deixa a imaginação voando sobre o que poderia ter sido. Imagine as possibilidades. Se Shere Khan já era poderoso o suficiente para dominar Baloo, Bagheera e os lobos, será que teríamos visto o tigre enfrentando e derrotando até mesmo um rinoceronte? A inclusão de Rocky na batalha poderia ter demonstrado de forma ainda mais dramática a supremacia aparentemente invencível de Shere Khan, tornando a vitória final de Mowgli através da inteligência ainda mais impressionante e significativa. Rocky, com toda a sua força bruta e couraça natural, sendo subjugado pelo tigre, teria sido um momento cinematográfico devastador, que elevaria o perigo e a tensão a níveis épicos. A inclusão de Rocky também adiciona uma dimensão de realismo ecológico impressionante. Rinocerontes indianos são animais territoriais e poderosos, e vê-los defendendo sua casa contra uma ameaça externa é completamente consistente com seu comportamento natural. A Disney conseguiu criar um momento onde a ação cinematográfica e a precisão zoológica se encontram perfeitamente. Para os fãs da série Filhotes da Selva, ver o Rocky finalmente recebendo seu momento de glória no live action foi emocionalmente satisfatório. Representou uma correção histórica, uma segunda chance para um personagem que merecia muito mais reconhecimento do que inicialmente recebeu. Wiki do Veterano dos Espinhos com história para contar. Ikki, o porco-espinho, carrega consigo uma das histórias mais ricas e complexas de todos os personagens secundários do universo de Mowgli. Sua evolução, desde os escritos originais de Kipling, onde era conhecido como Sai, antes de ser renomeado em referência aos seus próprios espinhos, até sua aparição no live action, é um testemunho da natureza em constante evolução das grandes narrativas. A inclusão de Ikki no filme é particularmente significativa porque ele representa a continuidade direta com as obras originais de Kipling. Quando Kipling escreveu Como Surgiu o Medo, Ikki era mais do que apenas um porco-espinho. Ele era um provocador, um personagem que testava os limites de Mowgli e o forçava a confrontar aspectos de sua própria personalidade. No live action, embora sua aparição seja breve, Ikki mantém essa essência provocativa. Sua presença serve como um lembrete de que nem todos os encontros na selva são amigáveis ou hostis. Alguns são simplesmente complicados. Ikki representa aqueles personagens da vida real que nos desafiam, que nos irritam, mas que também nos ensinam lições valiosas sobre paciência e autocontrole. A decisão de manter o nome Ikki em vez do original Sai é uma homenagem à evolução criativa do próprio Kipling. Mostra respeito ao processo criativo e à capacidade dos artistas de refinarem e aperfeiçoarem seus trabalhos ao longo do tempo. É uma lição sobre como grandes histórias não são apenas criadas, mas continuamente moldadas e remoldadas até encontrarem sua forma perfeita. Para os verdadeiros estudiosos da obra de Kipling,
Ver Ikki no live action foi como encontrar uma pedra preciosa escondida. Aqui estava um personagem com raízes profundas na literatura original, sobrevivendo através de gerações de adaptações para finalmente encontrar seu lugar na era digital. Os abutres misteriosos, identidades perdidas nas alturas. E então, chegamos ao maior mistério de todos, os abutres. Sua presença no live action é indiscutível, mas suas identidades permanecem envoltas em especulação fascinante. Seriam eles os queridos Buzz e Flap, Ziggy e Dizzy da animação original? Ou talvez Arthur e Cecil da série Filhotes da Selva? A verdade é que essa ambiguidade pode ser mais poderosa do que uma identificação definitiva. Os abutres no live action funcionam como símbolos universais da observação silenciosa. Eles estão presentes, sempre observando, sempre conscientes, mas raramente interferindo diretamente nos eventos. Essa presença fantasmagórica cria uma atmosfera de constante vigilância, não ameaçadora, mas definitivamente presente. É como se a própria selva tivesse olhos, sempre atenta ao que acontece dentro de seus domínios. A impossibilidade de identificá-los definitivamente também adiciona uma camada de mistério deliciosa ao filme. Para diferentes fãs, eles podem representar diferentes conjuntos de personagens, permitindo que cada espectador projete suas próprias memórias e conexões emocionais sobre essas figuras aladas. É uma técnica narrativa sutil que permite múltiplas interpretações e conexões pessoais. Do ponto de vista cinematográfico, os abutres servem como pontuação visual para momentos-chave. Sua presença sinaliza transições importantes na narrativa, momentos de contemplação ou simplesmente adicionam uma sensação de escala e majestade às cenas da selva. Eles nos lembram de que as aventuras de Mowgli acontecem em um mundo muito maior, observado por inúmeras criaturas que têm suas próprias perspectivas sobre os eventos que se desenrolam. O impacto emocional dos personagens escondidos. A verdadeira genialidade dessas inclusões sutis vai muito além da nostalgia ou dos easter eggs para fãs dedicados. Cada personagem escondido serve um propósito emocional e narrativo específico, criando camadas de profundidade que enriquecem a experiência cinematográfica, mesmo para aqueles que não os reconheçam conscientemente. Esses personagens servem como âncoras emocionais para diferentes gerações de fãs. Para aqueles que cresceram com as animações clássicas, cada aparição é um momento de reconhecimento e conexão. Para as crianças assistindo pela primeira vez, são simplesmente parte da rica tapeçaria de vida que torna a selva de Mowgli tão vibrante e convincente. A estratégia da Disney de incluir esses personagens sem fanfarra ou explicação demonstra uma confiança impressionante em sua audiência. Eles confiaram que os verdadeiros fãs os encontrariam, os reconheceriam e os apreciariam, enquanto permitiam que novos fãs simplesmente desfrutassem da riqueza visual e narrativa que eles adicionavam ao filme. A arte da inclusão sutil. O que torna essas inclusões particularmente brilhantes é sua natureza orgânica e não forçada. Em um mundo onde muitos filmes modernos bombardeiam os espectadores com referências óbvias e piscadelas exageradas para a câmera, o live action do O Beco da Selva escolheu um caminho mais elegante e respeitoso. Cada personagem foi integrado de forma que fazia sentido ecológico e narrativo. Eles não estão lá simplesmente para serem reconhecidos. Eles estão lá porque pertencem àquele mundo, porque adicionam autenticidade e profundidade ao ecossistema da selva. É a diferença entre homenagem respeitosa e pandering superficial. Essa abordagem também demonstra uma compreensão profunda do que torna as adaptações verdadeiramente especiais. Não é suficiente simplesmente recriar os momentos icônicos. Os melhores filmes criam novos momentos que se sentem como se sempre tivessem pertencido à história original. Esses personagens escondidos fazem exatamente isso. O legado dos observadores silenciosos. No final, esses personagens representam algo muito mais profundo do que simples nostalgia ou easter eggs inteligentes. Eles são testemunhas silenciosas da evolução de uma história que transcendeu gerações, mídias e culturas. Cada aparição é uma prova de que grandes histórias não morrem. Elas se transformam, se adaptam e encontram novas formas de tocar corações e inspirar imaginações. Hatch Jr., Winifred, Kiki, Jacala, Rocky, Ikki e os misteriosos abutres, todos eles servem como lembretes de que a selva de Mowgli é um mundo vivo, respirante, povoado por criaturas com suas próprias histórias, personalidades e propósitos.
Eles nos lembram de que mesmo nas maiores aventuras, são os pequenos detalhes, os momentos sutis e os personagens aparentemente secundários que frequentemente criam um impacto emocional mais duradouro. Esses personagens escondidos são um presente para aqueles que prestam atenção, que se importam o suficiente para procurar além da superfície, que entendem que as melhores histórias são aquelas que recompensam a curiosidade e a dedicação. Eles são uma celebração da rica história que tornou o Livro da Selva uma obra atemporal, e uma promessa de que essa história continuará a evoluir e a surpreender por gerações vindouras. Na próxima vez que assistir ao live action de 2016, observe mais atentamente. Procure nas sombras, nas multidões de animais, nos momentos quietos entre as grandes cenas de ação. Você pode se surpreender com quantos velhos amigos estavam lá todo o tempo, esperando pacientemente para serem notados, como segredos preciosos escondidos à vista de todos.